Olá, olá querido, seja muito bem-vindo ao Cristão Bem Resolvido. Eu já estava cheia de saudades. Para quem não conhece, eu sou a Marta Pinto e seja muito bem recebido por aqui. Sinta-se abraçado e não perca a sua bênção, porque hoje o vídeo está um vídeo esclarecedor, um vídeo bom para você, para te acrescentar em conhecimento. E este vídeo também, eu quero também dar as boas-vindas a todas as pessoas do canal Cristão Não Mente, porque este vídeo vai ficar no canal Cristão Não Mente também. Quem me acompanha no canal Cristão Não Mente sabe que nós temos abordado o tema congregar, temos feito ali uma espécie que é um canal de apologética e temos ali debatido um pouquinho, até com alguns inscritos, sobre o verbo conjugar, que é um verbo a ser conjugado com a prática. Então, nós temos que entender que, independentemente do que quer que eu e você venhamos a pensar, a Bíblia, ela tem apenas uma única interpretação. Não é a minha ideia, não é a sua ideia. Existem coisas que Deus reservou para que naquele dia nós venhamos a saber. Portanto, não vale a pena querer ser maior que Deus. Nós temos que entender que existem bases bíblicas que dizem claramente que nós devemos congregar. Eu respeito todos aqueles que não congregam, porque eu particularmente, eu não falei isto, mas eu iria falar, eu estou a falar aqui, eu sei, e eu não vou negar que está escrito na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, nos versos 15 ao 29, está escrito, Jesus faz ali uma narrativa acerca dos falsos profetas, dos falsos médicos, das pessoas que estão nas igrejas, digamos assim, e não só nas igrejas. Falsos mestres não são só pessoas que estão nas igrejas. Mas Jesus nos dá esse alerta. E ele diz exatamente assim a partir do versículo 15, abra a sua Bíblia. Em Mateus 7, no capítulo 15, nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Afinal de contas, tanto para o Cristão Não Mente, principalmente, nós aqui estudamos a palavra de Deus no Cristão Bem Resolvido. Mas eu vou fazer questão de pôr esse vídeo aqui para vocês verem. Porque não basta nós tão somente darmos ideias ou rebater. Nós estamos aqui, vamos à Bíblia, vamos estudar. E quem gosta de estudar a palavra de Deus vai me acompanhar com toda a certeza. Agora são vocês, a bola está no campo dessas pessoas. Agora vão ser colocados à prova. Agora eu quero ver realmente o que é que me vão dizer depois deste estudo. Não adianta nós queremos usar textos bíblicos que não são claros para justificar as minhas ações, as minhas atitudes para com um tema que até podem ser atitudes válidas no seu caso, mas não são válidas para outros casos. Eu quero dizer aqui que nós não podemos generalizar as igrejas, nós não podemos generalizar casos. O que foi chamado a atenção foi literalmente isso, não podemos generalizar. Eu estou aqui e do outro lado da tela estou a falar para uma multidão de pessoas. E eu não sei quem são. Existem pessoas que estão magoadas. Existem pessoas que entram nas igrejas e saem de lá piores ainda. Sim. Mas isso é motivo para eu deixar de congregar? Isso é motivo para eu deixar de praticar aquilo que... Jesus tem culpa do erro do ser humano? Deixe-me aí nos seus comentários que eu quero saber. Vamos estudar. Vamos estudar porque questionar é uma coisa boa. Porque é assim que nós aprendemos uns com os outros. Nós não aprendemos só com um. Não, nós aprendemos uns com os outros. Isso é fundamental. Se nós tivermos essa linha de pensamento, nós vamos ter aqui uma humildade que nos vai levar a um nível muito superior. A superioridade não está na altivez, não está nos meus olhos, na minha forma de vestir. Eu não fiz teologia. Agora, aquilo que eu conheço é o suficiente para eu não cair no laço do passarinheiro. E Jesus diz assim no versículo 15, fala acerca dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se ao fogo. Portanto,
pelos frutos os conhecereis. O facto de eu estar aqui a pregar numa plataforma digital como o YouTube, Instagram, seja o que for, isso não é um fruto. Isso não mostra que eu sou uma serva de Deus. Mas a minha atitude para com os meus adversários, por exemplo, essa vai destacar com toda a diferença. Essa vai ser ali o destaque para que nós possamos ver quem é quem de facto e quem tem Deus e quem não tem Deus, quem está pronto para lidar com gente. Sim, você que está aqui na plataforma do YouTube precisa ter muito pulso para poder lidar com pessoas que têm opiniões diferentes da sua. Pessoas que viveram histórias diferentes da minha e da outra pessoa. E da sua. Então tudo isso faz parte do quê? Do plano do crescimento, do nosso desenvolvimento. Mas tudo isso é mais fácil se nós tivermos orientação e estivermos dentro de um pasto, de um rebanho, aonde podemos ser orientados por pessoas que são instruídas para exercer tais funções, tais ministérios. E agora a pergunta é, mas afinal de contas, irmã Marta, onde é que você quer chegar? O que é que isso tem a ver com congregação? Tem a ver que antes de todas essas coisas acontecer, antes de as pessoas congregarem diretamente, assim por assim falar, porque eu já falei aqui que Jesus pregava nas sinagogas, aqui no Cristianamente também, a sinagoga não era uma congregação, era uma assembleia. Era um lugar onde todo tipo de judeus frequentava. Então, Jesus estava lá e pregava nas sinagogas. Então, nós temos que entender aqui que Jesus alertou-nos de pessoas más, pessoas que eram mal intencionadas. Isso é facto. Mas Jesus falou em algum momento que congregar era para não fazer a partir do Novo Testamento? A partir do momento em que ele subisse e de pregar o Evangelho para toda a criatura. A congregação começa justamente ali em Atos dos Apóstolos. Eles começaram a desenvolver a igreja primitiva. E eles se reuniam em casas. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. Nós temos que ter o ponto da sensibilidade cultural das coisas. E assim foi crescendo a igreja. E assim foi desenvolvendo. Eles deixaram de congregar uns com os outros nas suas próprias casas. Naquela época era assim que funcionava. Hoje nós vivemos um tempo diferente. E as pessoas dizem que a igreja da primitiva era a melhor. Era a melhor, tenho certeza, porque muita gente morreu por causa da sua fé. Muitos pastores não queriam fazer parte da igreja primitiva porque eles não estavam dispostos a dar a sua vida por Jesus, como tanto o apóstolo Paulo, enfim, como todos os apóstolos. Então é importante que nós tenhamos essa sensibilidade. Quando nós estamos a falar aqui sobre congregar, nós estamos a mexer aqui num assunto que, como já está escrito em Mateus 7, e depois também tem lá em Mateus 24, em paralelo, digamos assim, que ele vai falar de uma outra forma, Jesus vai contar outras coisas sobre isso, não temos tempo aqui para ler, era justamente porque Jesus já sabia. E naquele tempo havia dificuldades também. Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós todos temos diferenças. E o maior desafio do ser humano é lidar, já é mais difícil lidar com ele próprio, quanto mais lidar com outra pessoa. Então, o maior desafio de muitos cristãos que não querem se envolver na igreja é porque eles muitas das vezes não se permitem deixar ser lapidados, trabalhados para uma função com o objetivo de exercer o seu ministério. A igreja é um hospital espiritual. Mas antes de começar aqui a falar mesmo aquilo que eu quero pregar aqui, eu quero também pedir que você abra a sua Bíblia em Hebreus 10, 25, que é o texto, aliás, acho que é o topo, é fundamental lermos isto, é a base de tudo. Que é onde o apóstolo Paulo fala claramente. Ele diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos o quê? Demonstrações e tanto mais quando vedes que se aproxima o dia. Então aqui nós temos uma prova. O apóstolo Paulo fala principalmente quando vier
o fim dos tempos, quando as coisas estiverem muito próximas, vocês precisam de estar na vossa congregação, sim. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. O apóstolo Paulo, quando as pessoas dizem, não, mas eu não vou pregar porque agora no final dos tempos vai ser muito difícil. Mas você vai ser espremido. Você vai ter que ter discernimento. O que é que você anda a fazer durante o dia, durante toda a sua trajetória como cristão? Você tem que pedir o dom do discernimento. Porque Jesus já nos alertou acerca de ovelhas vestidas de ovelhas, mas são lobos devoradores. Então não se espante. Está espantado por quê? Qual foi a promessa que te fizeram? Qual foi a promessa que te fizeram quando disseram para você vir à igreja? Porque se você apanha uma Marta Pinto no teu caminho, eu vou dizer assim, meu irmão, isso aqui é difícil, mas é o caminho certo. Congregar é um verbo a ser conjugado. Você tem que praticar. E o grande problema de muitos cristãos, porque nem vou falar de crentes aqui, é justamente esse. É a prática. Pela prática. Nós temos que ter as nossas faculdades exercitadas. E isso é muito difícil. Não é difícil só para você, é difícil para mim também. Que eu já tive muitos problemas dentro da igreja. Eu já fui uma nova convertida. Eu tive muitas dificuldades para me adaptar. Eu já congreguei em 3 denominações diferentes. Mudei de denominações por questões geográficas. Eu vivi na Inglaterra há muitos anos. 9 anos. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, esta base bíblica, o apóstolo Paulo está a orientar para as pessoas não deixarem a congregação, principalmente, como já é costume naquela época de alguns, principalmente quando vê se aproxima o dia. O que você está a fazer? Você vai se acomodar? Você vai continuar a ouvir o diabo dizer? Porque assim, quem diz e quem tem a infelicidade de dizer congregar, o perigo de congregar enfim, nem vale a pena. Quem te diz uma coisa dessas, ainda que tenha dito com má intenção, ainda que não tenha dito com má intenção, deu-te um péssimo conselho. Porque a experiência dela não é igual à tua. Então eu não posso chegar aqui, eu não conheço a tua história e dizer assim, não, você não congrega. Tem gente que não consegue caminhar sozinha, queridos. Existem pessoas que não conseguem sobreviver se não estiverem dentro de uma igreja. E isso é um crime, é um perigo. Isso aqui não é para julgar pessoas que falam. Eu respeito, aliás, eu entendo. Porque quando vim para Portugal com a minha família, eu tenho pessoas na minha família, pastores, e eu não fiquei na igreja dessas pessoas. Porque Deus me orientou para ir para outra. E está tudo bem. E outra coisa, não é você que escolhe. É Deus que escolhe. Pelo menos é a minha experiência. Deus é quem escolhe o lugar onde Ele te quer colocar. Porquê? Porque Deus tem visão de águia e Ele sabe aonde te quer induzir, aonde quer fazer chegar. Você não está numa igreja para ficar sentado num banco a vida toda, querido. Deus te separou para algo melhor. Isto está escrito aqui em Marcos, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: Os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A minha dislexia estava-me aqui já a dar uma palavra a mais, não é? Sempre assim. Vamos lá. Jesus, ele é visto em várias passagens bíblicas. Ele é observado como alguém que cura. Você pode dizer, então ele era um curandeiro. Eu prefiro dizer que ele era um médico. Ele é um médico dos médicos. Onde é que o médico exerce a sua função? Vamos lá, reflita comigo aqui para eu te ajudar, para você entender. Porque o objetivo aqui não é atacar.
Este canal aqui é para pregar, mas eu vou deixar essa pregação também para o cristão na mente, porque existem pessoas aqui que precisam ser esclarecidas. O médico, ele geralmente exerce a sua função no laboratório, no gabinete. Mas onde é que ele passa a maior parte do tempo? Chuta aí nos comentários para eu saber. Ele passa a maior parte do tempo num hospital. E é aí que eu quero entrar com o tema da minha mensagem. Eu não quero demorar muito tempo, porque eu sou difícil para ter. Eu tenho temas sempre me vou-me alongando. O hospital da alma. Todos nós, somos compostos por um corpo, por uma alma que está, o quê? Muitas das vezes, a nossa alma, ela é a consequência daquilo que eu vivo e ela é atingida. Ela fica ferida. E nós vamos guardando, até que nós necessitamos de algo superior. Uns recorrem aos psicólogos, ao hospital, outros recorrem a outros lugares e tem uns que recorrem a Jesus. E para recorrer a Jesus, onde é que eu procuro? Um hospital normal? Não. Uma igreja. Mas aí, o hospital da alma, isto é uma metáfora que eu estou a dar aqui para vocês entenderem. O hospital da alma, a igreja é um hospital espiritual. Pessoas que entram dentro da igreja, elas entram feridas, magoadas com o seu histórico de vida, todos nós temos problemas. Não existe ninguém que entre numa igreja são e perfeito. Em um dado momento da sua vida vai perceber que afinal caminhou durante tantos anos e faltava alguma coisa. O jovem rico tinha tudo, mas Jesus falou falta de uma coisa e ele não sabia. Então quando você vai à igreja, o hospital é um lugar para pessoas doentes fisicamente. A igreja é um hospital espiritual para pessoas doentes espiritualmente. Só que existem vários hospitais. Existem hospitais bons, existem hospitais menos bons, porque têm menos especialidades. Não é assim? Mas os médicos que lá estão, são todos maus? Não, porquê? Porque eles são pessoas. Então, na igreja, todos chegamos com feridas, magoados. Porquê? Por causa do pecado, por causa das decepções. E o que eu quero chamar a atenção aqui e corrigir a fala dessa irmã é muito simples. Você precisa ter cuidado para escolher a igreja onde congregar, mas você não pode deixar de congregar. Justamente porque em Hebreus 10 diz lá no finalzinho, tanto mais quando vês que o dia se aproxima, o dia do Senhor, a última trombeta. Então, o pecado, a solidão, todas essas coisas promovem na nossa vida emocional tristeza, amargura, problemas. E nós o que é que ficamos? O que é que nós fazemos? Nós colocamos um cobertor por cima de nós e ficamos ali numa caixinha e não saímos. Tem gente que não quer ser tratada. Quantas e quantas pessoas são induzidas e são orientadas a ir a um hospital e não vão porque não querem ser tratadas? Quantas e quantas pessoas entram num hospital e precisam de fazer determinados medicamentos, são orientados a fazer ali um tratamento específico, mas não se recusam, porque vai estragar a estética, a aparência. Muitas das vezes acontece muito nas cirurgias. A mesma coisa acontece na igreja, no hospital da alma. Muitas das vezes nós não queremos que líderes espirituais, pessoas que são instruídas por Deus, e atenção, eu não estou a generalizar aqui. Você tem que saber escolher o lugar onde estar. Como? Você tem que orar. Você tem que pagar o preço, tem que ralar. Você tem que ralar. Você quer que as coisas caiam do céu? Nem tudo que cai do céu é bom. O Satanás caiu do céu com um terço dos seus anjos. Então você precisa entender hoje, meu querido e minha querida, você tem que parar com esse vídeo, tem que sair desse vídeo aqui convicto de que
independentemente das tuas opiniões, das tuas feridas, dos teus medos, ainda existem pastores e líderes bons que querem te ajudar. Talvez você seja um que foi traído na igreja. Talvez você seja outro que foi, enfim, que foi machucado na igreja. Talvez você seja outro que está bem sucedido na igreja. Nós estamos a falar para um leque de variedade de pessoas de histórias diferentes. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui, telespectadores. Em nome de Jesus. Jesus é o médico dos médicos. O Espírito Santo é o bálsamo da cura. E está escrito em Salmo 147, no versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Como que você quer ser tratado, orientado, sozinho? Por vídeos na internet, isto aqui é apenas um acréscimo. Porque nem tudo aquilo que você vê na internet, é proveitoso para a tua vida espiritual. Agora vamos lá. Marta, mas não adianta, eu não quero congregar. Então, mas você, tem muitas pessoas que dizem, eu não quero congregar, não me deram a oportunidade para eu poder pregar, para eu poder desenvolver os meus talentos. Como que você quer pregar e desenvolver os seus talentos se você está doente? Como que você quer se colocar em cima do altar cheio de problemas dentro da sua alma? Ou talvez você já tenha passado pelo processo do banco e você tenha estado apto, então você estava no lugar errado, mas não desista de procurar o lugar certo, porque ainda existem. Talvez seja um lugar onde você não quer ir. Talvez seja um lugar onde você diz, eu não vou para ali. Então briga com Deus. Então fica a brigar com Deus, você vai ver o resultado. Seja obediente ao Espírito Santo. Eu estou a dizer isto por experiência própria. Eu estou a falar com muita propriedade. A igreja onde eu estou hoje foi uma igreja qual completamente diferente daquilo que eu estava habituada. E eu briguei com Deus e disse que não queria estar ali. Mas Deus manteve-me ali e disse, e hoje eu entendo o porquê e o motivo. E glória, e ainda tem muitas outras coisas que eu ainda quero entender. Mas eu confio em Deus, porque eu sei que Deus é o Deus que ele tem uma visão diferente da minha. Eu não consigo ver além das montanhas, ele vê, mas eu não vejo. Então eu tenho que confiar. Onde é que está a prova? Busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas, meus queridos. Na hora da prova você sai fora? Na hora da prova você descarta a possibilidade porque você não quer, você está magoado? Jesus que pagou um preço na cruz do Calvário e estava magoado com toda a gente. Era uma injustiça, desabafou com o próprio Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não mereço isto. Mas Jesus foi à cruz. Quem é você para reclamar? Quem é você para reclamar? Quem somos nós para reclamar? E os hospitais, porque você, se não congregar, você perde uma oportunidade de saber quem você é, qual é a tua identidade espiritual. Hospitais são compostos por pessoas que desempenham determinados cargos. Escreva aí no bloquinho. Hospitais são compostos por pessoas que desempenham determinados cargos. E nós estamos a falar aqui de médicos. E nós vamos fazer aqui uma pequena metáfora. Médicos simbolizam líderes espirituais, pastores, mestres que cuidam e tratam com a Bíblia, palavra de Deus. Com a Bíblia, palavra, tá? O remédio está aqui. O remédio não é o curandeiro. Eu vou lá receber a profetada tal. Não, você vai se machucar mais ainda. Tem muita gente que tem um remédio na sua mão e não quer, porque é preguiçoso ou preguiçosa. Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Está espantado? Ele chamou preguiçoso ou preguiçosa, mas Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Chamou eles de raça de víboras. Então vai reclamar com Deus, vai reclamar com Jesus. Jesus fez coisas bem piores. Enfermeiros representam os irmãos que cuidam uns dos outros, visitam, ligam, aconselham e oram. Mas auxiliares técnicos são os voluntários. São os voluntários. É difícil fazer uma visita, visitar pessoas que a gente não conhece. Eu já fui.
A gente não sabe o que dizer, mas isso, num hospital, existe esse departamento, os auxiliares, os técnicos, estão lá como voluntários para servirem em pequenas tarefas e às vezes até tarefas bem grandes mesmo. Psicólogos, recepcionistas. O que é que são os psicólogos? São aqueles que têm, com empatia, escutam, confortam, consolidam as pessoas. São os recepcionistas que acolhem a igreja, por exemplo, também. Há gente que faz esse papel tão mal e perde tanto por causa disso. Eu entendo quando as pessoas dizem que não querem congregar, mas isso não é desculpa porque estão magoados, porque isto, porque aquilo. Eu também já estive, mas isso não é desculpa. Isso não pode ser desculpa, porque mas eu tenho Deus, Jesus é o meu pastor. Mas eu faço culto na minha casa. Faz, e mas Deus chamou para você ficar dentro de 4 paredes e você não vai evangelizar. Você precisa não pode fazer as coisas sozinha, você precisa estar numa igreja, num rebanho, para ser orientado, para ter uma cobertura espiritual. Tem gente que trabalha para Deus e é retaliado de todas as formas e feitios, não tem cobertura. Isso é muito sério. As coisas espirituais são sérias. E é por isso que eu estou a fazer esse vídeo aqui, porque eu conheço o mundo espiritual. Eu não conheço tudo, mas eu conheço uma boa parte. Todos nós temos um dom. Da mesma forma que no hospital existem várias e inúmeras pessoas. Eu tenho um dom, você tem um dom. O que é que você vai fazer com o teu dom? Vai jogar na lata do lixo? Aí vai chegar ao céu, cheio de expectativas. E Deus vai te dizer assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês não quiseram fazer a minha obra. Se Ele vai fazer isso para aqueles que curaram e expulsaram demônios, imagina para aqueles que ficaram sentados no sofá, na internet e no YouTube, dizendo que não precisam congregar porque o meu pastor é Jesus. A tua consciência é que é Jesus. O teu Deus é que é Jesus. Esse é o teu Jesus, de J minúsculo. Porque o Jesus da Bíblia, o Deus de D maiúscula, Ele te exorta. Ele te exorta muito. Ele é amor, mas Ele é justiça. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não está em denominação nenhuma. Mas como é que se prepara as pessoas? Como é que se trabalha as pessoas? É cada um a pensar por si? É ver vídeos da internet? Não. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. A importância de congregar, é muito importante congregar. Um paciente, uma pessoa, não se trata sozinha. Você não tem especialidade para se tratar. Você não estudou para isso. Você não pode ser pastor de si mesmo ou de si mesma. Não pode. E que essa mensagem, ela seja expandida. Mas sabe, não vai ser, sabe porquê? Porque essas pessoas que vêm para aqui julgar, que vêm para este canal julgar quando nós refutamos alguma coisa, exortamos dentro da palavra. Porque não sou eu que estou a falar, é a Bíblia que está a falar. Somos os endemoniados, somos os usados por Satanás, porque estamos a contrariar a tua ideia. Não foi uma ideia que Deus te deu. Tem muitas pessoas atípicas, principalmente, que têm muita dificuldade de conviver umas com as outras. Isso é um padrão normal. Mas têm que lutar contra isso. Precisam urgentemente entender que em primeiro lugar está Deus. Eu tenho que trabalhar o meu caráter, eu tenho que trabalhar as minhas vontades, eu tenho que trabalhar independentemente de patologia eu tiver, não importa. Deus não te chamou por aquilo que você é. Deus te chamou da forma que Ele te criou do ventre da mãe. Ele te formou. Ele sabe quem você é muito mais do que você. Então, se Ele deixa essa orientação na palavra de Deus, é porque é necessário. Agora, porque uma pessoa tem dificuldades, eu tenho dislexia. Eu sou mãe de uma criança autista e não tenho problemas nenhum em dizer aqui. Autista, na verdade, praticamente quase nem é. Mas ele é responsável pelas coisas que ele fala. Ele tem que saber viver de acordo com as coisas. Ele tem que ser chamado à responsabilidade daquilo que ele fala. Porque como é que eu vou preparar o meu filho para o mundo? É passar panos quentes nas costas? Esse Deus que a gente serve não é assim, não. O Deus que eu sirvo me exorta todos os dias. Todo dia eu tenho uma palavra dura da parte dele. Sempre me dá na cabeça. Sempre.
Então, um cristão que se afasta da comunhão, ele fica o quê? Qual é o primeiro sintoma? Ele fica fraco. Ele enfraquece. Ele não aguenta. Não adianta. Mas eu alimento-me em casa. Irmão, não se engana você mesmo. Você olhe para o teu passado, você que está fora da igreja, veja como é que você era lá atrás e como é que você é hoje. Você vai encontrar muitas diferenças. Isso é inegável. Inegável. A congregação é um ambiente de tratamento e crescimento espiritual. Tem gente que crescer dói. Eu sempre digo isso para os meus filhos. Crescer dói. Crescer dói. Tem que doer. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer sentir nem um aperto no calcanhar, já salta que nem pipoca fora da igreja. E leva não sei quantos atrás. Porque a verdade tem que ser dita. Existem igrejas boas, existem hospitais bons e hospitais menos bons. Mas nem todo mundo que está lá dentro é mau. E por conta de uma situação, eu já vi isso, eu acompanhei pastores de lado a lado. Ok? Eu conheço isso de perto, eu passei a ver, eu sei cheirar, eu sei o que isso é, eu conheço o cheiro disso. O que é que acontece com aqueles que frequentam uma igreja? O que é que acontece? Eles, encontrando uma igreja sólida, uma igreja... mas na minha cidade não há nenhuma igreja. Aí é diferente, gente, tem casos e casos. Mas não vá para aquelas igrejas grandes, vá para aquela mais pequenininha lá, tenho a certeza que tem lá alguém, nem que seja alguém para te ajudar, para ser um bom conselheiro, uma irmãzinha. Mas não. Sabe porquê? Porque as pessoas gostam muito de falar... Mas quando Deus usa alguém para confrontar, salta fora que nem pipoca e já diz que é o Satanás e a minha ideia que é certa e está tudo certo e mais nada. Não tem maturidade, não tem humildade para reconhecer que, enfim, nós já sabemos como funciona. Aqui no YouTube é assim. Somos fortalecidos pela oração. Terapia. Você quer ficar em casa? Tem certeza que você quer ficar em casa sozinho? A escolha é tua, mas você dará conta da tua escolha. Você vai nutrir a tua alma porque você acaba por se alimentar espiritualmente de uma palavra que o teu pastor te vai dar. Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa vai doer, essa dói, eu sei que dói a mim, doeu a mim, também dói a si. Mas ninguém me deu a oportunidade. Você estava preparada para ter a oportunidade ou preparado para ter a oportunidade? Você cumpriu com os requisitos que o teu pastor te orientou ou o teu líder te orientou? Ou você é daquelas pessoas que acham que o quadro não pode sair da cadeira? Uma vez, por causa de um copo d'água, fizeram uma tempestade num copo d'água. Tá? Tinha que estar lá em cima da mesa, no púlpito. E o que fizeram, a confusão que fazem com um copo d'água. Nunca mais me esquece numa reunião de liderança. 4 horas na reunião. Você acha que isso é fácil? E você acha que os médicos, os enfermeiros, a liderança, quando tem esse tipo de reuniões, você acha que é para o teu mal? Ou é para solucionar, ou para arranjar uma solução para os teus problemas? A igreja não é perfeita. Não há hospitais perfeitos. Você não vai encontrar isso em lado nenhum, só no céu. Mas lá no céu só entra quem viveu em santidade. Lá no céu só entra quem viveu em santidade. Quem permaneceu na presença do Espírito Santo nos bons e nos maus momentos. Vai haver momentos em que na igreja você vai ter que passar, vai ter que beber bebida amarga que nem o fel. Faz parte do processo. Então Deus te chamou de repente para servir nesse hospital, para você ter, uns têm dom de cura, ensinar, aconselhar, outros têm dons de cuidar, servir, visitar e apoiar, e outros têm dons de administrar, organizar, planejar e interceder. Então qual é o dom que Deus te deu? Você sabe qual é o dom que Deus te deu? Ou você não sabe? Se calhar você também não sabe. Mateus 9, no capítulo 37, versículo 38... Mateus 9, no versículo 37 e 38 diz assim: a seara é grande, mas poucos
são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os trabalhadores para a sua seara. O que é que você está fazendo sentado no teu banco? Mas eu prego nas praças, eu prego nos hospitais, eu vou visitar os doentes. Nós não somos sal. Estou a falar de salvação. Você tem que praticar o que a Bíblia manda. Você tem que cumprir uma ordem bíblica. Tudo é feito com ordem. Se você for orar pelos enfermos, se você for para as praças desarmado, sem cobertura espiritual, você vai se arrebentar. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. E você é um alvo nas mãos dele. Basta que você se distraia por um segundo. Você tem que fazer parte de uma equipa. Ninguém trabalha individualmente, queridos. Em nome de Jesus, caia por terra todo esse pensamento contraditório à palavra de Deus. Não tem como fugir. Ou você congrega ou você não congrega. A escolha é tua, mas a Bíblia te orienta a congregar. Justamente para você não ficar mais doente ainda. Mas eu já fui para a igreja e saí de lá pior. O problema teu, culpa sua, sabe por quê? Porque você não teve discernimento. Não teve discernimento para saber se era Deus. Você não consultou a Deus se era aquele lugar que você tinha que estar. Assim como eu já tive experiências ruins em igrejas, eu também não consultei a Deus. Eu não perguntei a Deus, Senhor, é ali que o Senhor quer que eu seja? Ou se calhar até fui. Para lapidar, afia. Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, meu amor. Então, se você tem que ser afiado, não reclama. Vá reclamar lá com Deus que deixou registrado aqui, através de Salomão, em Provérbios. Vem o irmão, vai te afiar um pouquinho para te corrigir, você já espreme todo? Não pode. Não pode. O hospital está aberto 24 horas por dia. Pastores estão disponíveis sempre. Pastores de verdade. Pelo menos eu falo por mim, falo. Estão disponíveis para ti 24 horas por dia. Você está disponível, nem se disponibiliza para ir uma vez por semana ou duas ao culto. E eu às vezes também não consigo. Porque eu tenho crianças e às vezes também me canso. Vocês acham que eu sou mentirosa? Não. Eu também sou comedora de arroz e feijão. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito, queridos. Uma coisa que vocês vão olhar, olhem bem aqui para a minha cara, olhem para mim. Há uma coisa que vocês vão ver aqui, verdade. Eu não negocio a verdade. Doa a quem doer. Não negocio, porque eu sei que ela é libertadora. Eu sei que ela é libertadora. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta ser curado, é preciso ajudar outros a serem curados. Ninguém se cura sozinho. E você continua aí a enfrentar as mesmas dificuldades com a raiz da amargura, achando que Deus está a apoiar a tua atitude, achando que Deus está a aplaudir aquilo que vocês, as tuas escolhas. Eu quero te dizer agora e hoje, tenha cuidado. Porque Deus está a chamar aqui pessoas para se analisarem e para tomarem uma decisão. E agora vai o apelo. Se existe aqui alguém que nunca mais congregou e que entendeu que esta mensagem veio de Deus para a sua vida, porque para vir de Deus para a tua vida tem que confrontar o teu caráter, tem que te pôr mesmo enjoado. Porque o que está de mal dentro de ti tem que sair para fora, você tem que vomitar mesmo. Em nome de Jesus eu vou orar pela tua vida. Curva a sua cabeça. Se você está numa situação em que você não tem igreja, você não sabe onde congregar, permaneça firme, continue em oração, eu vou orar pela tua vida. Se você está magoado com o teu pastor, eu vou orar pela tua vida. Agora, tente resolver o seu problema de alguma forma e não se deixe acomodar. Porque Satanás anda ao nosso derredor e ele vai justamente te pegar nos momentos mais frágeis. Quando você não tiver mais força. Satanás é mau, Satanás é covarde. Porque ele é no momento frágil, ele vai te atacar. E aconteceu com Jesus, que é a base bíblica. Vai ver o que aconteceu quando ele subiu lá no monte, onde Jesus estava com fome. O que é que Satanás fez com Jesus? E ele não conhecia a Bíblia também? Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Então eu não sou ninguém para dizer que você está errado. Nem você é ninguém para dizer que eu estou errado. A palavra de Deus, essa, meus queridos, essa não falha, essa não erra. Essa é verdadeira, genuína, pura.
é a palavra de Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. E também eu quero pedir perdão se de alguma forma eu magoei algum irmão ou alguma irmã. A intenção não é magoar ninguém. A intenção é alertar as pessoas. Jesus também, quando exortava as pessoas, ele às vezes magoava. Certamente o sentimento não é de que essas pessoas que ouviam Jesus não era de bem-estar, não, porque estava a ser confrontado. Mas eu peço perdão de alguma forma. E eu libero perdão pela vida de cada um, em nome de Jesus. Oremos em reverência ao Senhor. Bendito Deus, bendito Pai, Criador dos céus, Criador da terra, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez, neste dia tão abençoado que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo o sempre. Aqui estão as almas que o Senhor escolheu para assistirem a essa pregação, a esse vídeo. Que o Senhor alcance cada um, que o Teu poder alcance cada pessoa, que o Teu poder alcance e sejas Tu a fazer a obra, porque Tu é que és o médico dos médicos, Tu és aquele que tem a solução para os problemas de cada um de nós e por isso eu entrego essas vidas no Teu altar. E eu quero Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor traga tudo aquilo que o Senhor traga a cura sobre todas as enfermidades, quer sejam espirituais, quer sejam físicas. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor. Te peço porque eu sei, Senhor, que existem aqui pessoas que no fundo querem ouvir a Tua palavra, mas por alguma razão se magoaram e nós queremos, Senhor, ser o sal e ser a luz nessa terra para esse mundo. Nós queremos e Te pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor traga a semente da cura sobre cada um, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor traga a voz da razão dentro dessa pessoa, que essa pessoa entenda que se ela estava a fazer uma coisa que não estava a glorificar o Teu nome, não estava a Te agradar, que essa pessoa conserte nos dias de hoje. Eu Te peço em nome de Jesus e Te peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Senhor. Não somos perfeitos, mas queremos nos aperfeiçoar através da Tua santíssima palavra. E por isso, em nome de Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, de poder trazer essa palavra, essas metáforas, de que a igreja é um hospital espiritual. Nós precisamos de olhar para isso de uma forma simples e percebermos que nós não podemos caminhar sozinhos e sem ninguém. Obrigada, Senhor, eu entrego estas vidas nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós repreendemos toda a obra do inferno, toda a artimanha do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Este é o vídeo de hoje, este é o nosso estudo. Deus abençoe. E se você conseguiu ficar aqui até ao final desse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber quem foi o corajoso e a corajosa. Até lá, até ao próximo vídeo, até ao próximo Cristão Bem Resolvido e até ao próximo Cristão Não Mente. Até lá.